Fala galerinha, sou Felipe Bruno e vamos de retrospectiva no futebol 2024 com destaques para o futebol brasileiro, hein? Bom, nessa retrospectiva de 2024 vamos ver cada um estado quem levou a melhor e foi o campeão nesse ano. Vamos também ver a Copa Verde, vamos relembrar da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americanas e Campeonatos Brasileiros Série A, B, C e D. Começando então pelo campeonato estadual, indo por ordem alfabética, começamos então pelo estado do Acre, onde o Independência conquistou seu 12º título em cima do Humaitá. Em Alagoas, quem levou a melhor foi o CRB, que conquistou aí o seu 34º título, o terceiro título consecutivo do CRB em cima do Asa de Arapiraca, que foi com 2 vitórias na finalíssima. Em Amazonas, quem levou a melhor foi o Manaus, que conquistou o 6º título em cima aí do Amazonas, que acabou ficando então com vice. No Amapá, quem levou a melhor foi o Trem, que conquistou o 9º título do campeonato amapaense, sendo o 4º título consecutivo em cima do Oratório na grande decisão. No Campeonato Baiano, o Vitória levou a melhor e ganhou o título em cima do Bahia, foi o seu 30º título. No Campeonato Cearense, quem levou a melhor foi o Ceará, que conquistou o 46º título em cima, no caso, do Fortaleza na grande decisão. No campeonato do Distrito Federal, quem levou a melhor foi a Ceilândia, que conquistou o 3º título em cima do capital do Distrito Federal. Em Espírito Santo, quem levou a melhor foi o Rio Branco do Espírito Santo, que conquistou o 38º título. Em Goiânia, quem levou a melhor foi o Atlético Goianiense, que conquistou o 18º título de campeonato goiano, o terceiro consecutivo, na final que foi contra o Vila Nova. No campeonato do Maranhão, quem levou a melhor foi o Sampaio Correia, conquistando assim o 37º título, venceu a final contra o Maranhão. No campeonato Mato Grossense, quem levou a melhor foi o Cuiabá, que conquistou seu 13º título, o 4º consecutivo, numa final contra o União Rondonópolis. No Mato Grosso do Sul, quem ganhou foi o Operário do Mato Grosso, conquistando o 13º título, numa final contra o Dourados. Já no Campeonato Mineiro, melhor para o Atlético Mineiro, que conquistou o 49º título, o 5º de forma consecutiva, numa final contra o Cruzeiro. No Campeonato Paraense, quem levou a melhor foi o Paysandu, que conquistou o título de número 50, ao vencer o Remo na grande decisão. No Campeonato Paraibano, Deus Souza da Paraíba conquistando o 3º título, e a final foi contra o Botafogo da Paraíba. No Campeonato Paranaense, quem levou a melhor foi o Atlético Paranaense, que conquistou o 28º título. Foi o 2º título do Atlético Paranaense consecutivo. Venceu na final o Maringá. Em Pernambuco, quem levou a melhor foi o Sport, que conquistou o 44º título, o 2º de forma consecutiva, numa final contra o Náutico. No Piauí, quem levou a melhor foi o Altos do Piauí, que conquistou o 4º título, na final, que teve que superar o Parnaíba. No Campeonato Carioca, o Flamengo conquistou o 38º título ao vencer a equipe do Nova Iguaçu na grande decisão. No Rio Grande do Norte, quem conquistou foi o América de Natal, que conquistou aí o 38º título, o 2º de forma consecutiva, ao vencer o Santa Cruz de Natal. No Rio Grande do Sul, quem levou a melhor foi o Grêmio, que conquistou aí o 43º título, o 7º consecutivo, numa final que foi contra o Juventude. Em Rondônia, quem conquistou foi Porto Velho, conquistou o 4º título, o 2º de forma consecutiva, ao vencer o Barcelona de Rondônia. Em Roraima, quem ganhou foi o Gás, que conquistou seu primeiro título de campeonato no estado de Roraima, ao vencer o São Raimundo de Roraima na final. No campeonato catarinense deu Criciúma, que conquistou o 12º título, o 2º de forma consecutiva, ao vencer o Brusque na decisão.
Em São Paulo, quem levou a melhor foi o Palmeiras, que conquistou o 26º título, o terceiro de forma consecutiva. Nessa final, o Palmeiras superou o Santos. No campeonato sergipano, quem levou a melhor foi o Confiança, que conquistou o 23º título ao superar o Sergipe na grande decisão. E no campeonato de Tocantins, o União Tocantins conquistou o segundo título ao vencer na final o Tocantinópolis. Esses foram os campeões estaduais. Agora vamos relembrar a Copa Verde. A final da Copa Verde foi um verdadeiro chocolate a favor do Paysandu. Algo histórico aconteceu na final da Copa Verde de 2024. Um agregado de 10-0 levou o título ao Paysandu sobre o Vila Nova, que no jogo de ida havia vencido por 4-0. No jogo de volta, goleada em casa por 6-0, ou seja, o Paysandu foi extremamente dominante e conquistou a Copa Verde 10-0 no agregado contra o Vila Nova. Se foi um chocolate na final da Copa Verde, foi bem apertado e emocionante na Copa do Nordeste. O Fortaleza conquistou o título da Copa do Nordeste, mas não foi fácil. Superou o CRB nos pênaltis. Após o Fortaleza ter vencido em casa por 2-0, perdeu fora de casa por 2-0 e a decisão então foi para os pênaltis. E nas penalidades máximas, o Fortaleza venceu o CRB por 5-4 e ficou com o título da Copa do Nordeste. Já pela Copa do Brasil, o Flamengo conquistou o título da Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro. No jogo de ida, havia vencido por 3-1 o Atlético Mineiro. No jogo de volta, vitória na Arena, no MRV, 1-0, e com isso o Flamengo conquistou o título vencendo o Atlético Mineiro no agregado de 4-1. Na Libertadores, o Atlético Mineiro também não conseguiu conquistar o título, bateu na trave na Copa do Brasil e também na Libertadores, onde quem foi o campeão da Copa Libertadores foi um campeão inédito, o Botafogo, que venceu por 3-1 o Atlético Mineiro. E eu diria que não faltou garra e nem raça para o Botafogo, aliás, teve de sobra para superar a adversidade de jogar desde o primeiro minuto da partida com um jogador a menos e mesmo assim vencer o Atlético Mineiro por 3-1 e conquistar o título inédito da Libertadores. Quem acabou ficando pelo quase ao longo da temporada foi o Cruzeiro. Chegou na final do Mineiro, perdeu o título para o rival Atlético Mineiro. Chegou na final da Copa Sul-Americana, que poderia dar uma vaga para Libertadores a favor do Cruzeiro. O Cruzeiro também ficou no quase, perdendo a final 3-1 para o Racing, e com isso o Cruzeiro ficou apenas com o vice-campeonato da Sul-Americana e pelo Brasileirão ficou na posição logo abaixo das equipes que foram para a Libertadores, ou seja, o Cruzeiro ficou num cheio de quases, acabou então conseguindo apenas uma vaga para a Sul-Americana. E nós temos aí os campeões nacionais. Mas antes, né, destacar, claro, na Copa Sul-Americana, o campeão foi o Racing, que venceu o Cruzeiro por 3-1. Bom, pelos campeonatos brasileiros, né? Começando pela primeira divisão, nós tivemos aí o Botafogo, que conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série A. Mandou muito bem e conquistou o Brasileirão. Se em 2023 foi um pesadelo na reta final, em 2024 a superação começou depois de uma oscilação e justamente no confronto direto fora de casa contra o Palmeiras no Allianz Parque, ali foi a virada de chave e o encaminhar do título do Botafogo. Pela Série B, apesar de não quererem comemorar, mas o Santos conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro, porém com feito inédito ruim. O Santos foi o time que conquistou o título da Série B com a pior pontuação da história. Foi o pior campeão de uma Série B de Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Já na Série C do Campeonato Brasileiro, quem conquistou o título foi o Volta Redonda, que superou
as duas partidas contra o Atlético Clube na grande decisão. E pela Série D do Campeonato Brasileiro, quem conquistou o título foi o Retrô, que perdeu o primeiro jogo para o Anápolis em Goiânia, mas lá em Pernambuco venceu e conseguiu conquistar o título da Série D do Campeonato Brasileiro.